Hoje, o nosso tema do nosso Fique por Dentro vai ser a respeito de um probleminha chamado valgo dinâmico. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, mas ele está relacionado à saúde do nosso joelho. Antes de falar especificamente dele, eu vou falar para vocês um pouquinho o que é um joelho valgo e o que é um joelho varo. Ó, observem aqui primeiro a imagem central, que seria aqui um joelho normal, né? Um posicionamento dos membros inferiores normal. As pernas ficam um pouco mais alinhadas, né? Agora, vamos comparar essa imagem aqui com a da esquerda, que é o joelho valgo. Observem que os joelhos eles ficam mais centralizados. Eles ficam um pouco mais próximos em relação ao joelho normal, né? Forma quase que um X aqui, né? Ou uma ampulheta nesse desenho aqui. Esse joelho, ele costuma aparecer mais em mulheres, tá? E isso é devido ao posicionamento aqui dos ossos do quadril, por conta da gravidez, para facilitar a passagem, né, do bebê. Aí, também temos o joelho varo, que é o oposto, né? Aquele que a gente fala brincando que é a perna de alicate, né? Que os joelhos são mais afastados. Ó, observe aqui a trajetória aqui da linha da nossa projeção, né? E aqui o joelho varo ele é mais afastado, tá ok? Então, o que seria o valgo dinâmico? O valgo dinâmico é uma situação que acontece quando a gente vai realizar um movimento de agachamento, né? Como, por exemplo, quando a gente vai sentar na cadeira, no sofá, na cama, ou levantar, e durante uma dessas fases do movimento, o nosso joelho realiza esse valgismo, ele entra. E geralmente essa situação acontece na transição, quando a gente está terminando a fase de sentar e fazendo a transição para a fase de levantar, nosso joelho realiza esse movimento aqui de valgismo, ele entra. Quer ver na prática mais ou menos como que é? Ó, observe aqui mais o meu joelho, aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Percebe que ele realiza uma tremidinha? Na volta eu até exagerei um pouquinho para ficar mais nítido. Ó. Ele entra um pouquinho. Muitas vezes o movimento ele é bem sutil, ele só treme um pouquinho para dentro. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó, pausei bem na hora. Ó. Observa que o joelho ele fica até mais aproximado do que os pés. Né? O pé ele realiza até um movimento de eversão, que a gente chama. Né? O nosso tornozelo ele vai um pouquinho para dentro. E isso é o valgo dinâmico. O nosso joelho ele realiza essa centralização um pouquinho ao longo desse movimento. E qual o problema disso na saúde do nosso joelho? Deixa eu voltar aqui um slide. Aqui, ó. Observa aqui, ó, mais uma vez, no joelho, aqui, nessa parte do joelho normal. Observa que ele está bem alinhadinho, né? O fêmur aqui com a tíbia, bem encaixadinho. Agora, olha aqui o joelho valgo. Olha como está desalinhado. Olha como tem uma entradinha maior aqui mais no meio. Vocês conseguem perceber que vai ter uma pressão no nosso joelho que não é regular? Não, ela não fica assim central, bonitinho, ela fica um pouquinho torta e aumenta a pressão de um lado. A pressão de um lado fica maior do que do outro. É isso, esse é que é o problema. Porque o nosso joelho é uma articulação relativamente limitada, quando a gente compara, por exemplo, com o nosso ombro. Nosso ombro realiza extensão, flexão, adução, abdução, rotação. O nosso joelho não. O nosso joelho não realiza essa movimentação aqui lateral. Então, nós temos 4 ligamentos no joelho, sendo que 2 deles, os ligamentos colaterais, são justamente para não deixar o nosso joelho realizar isso aqui. E aí, quando a gente realiza, a gente pode causar, a longo prazo, por exemplo, uma frouxidão ligamentar, mais especificamente aqui nesse ligamento no colateral, ligamento colateral medial, que ele é responsável justamente para não deixar o nosso joelho fazer isso aqui. Pode realizar também um desgaste de menisco, né? Uma vez que os meniscos ficam aqui no centro do nosso joelho, né? Entre os ossos aqui. Quando você desalinha, você causa mais pressão em um menisco do que no outro. A longo prazo, isso pode causar um problema. E mesmo que não cause um problema diagnosticado, pode causar pelo menos aquela dorzinha incômoda, né?
Ah, fui ao médico, não tem nenhum problema, mas tem aquela dorzinha incômoda que não chega a me impedir de realizar minhas tarefas, mas fica ali, sempre chamando a atenção, aquela coisinha, e atrapalha o nosso dia a dia. Então, como que a gente corrige esse valgo dinâmico? Tem algumas formas. Uma delas é o exercício físico. Por exemplo, aqui na esquerda, o fortalecimento. Seria aqui, fortalecer mais especificamente o glúteo e mais especificamente ainda esse músculo menorzinho aqui, ó, que é o glúteo médio, tá? Esse aqui é só para vocês entenderem, esse aqui é o esqueleto que ele está de costas para a gente, tá? Ele está virado para lá. Aqui é o quadril da pessoa e aqui o glúteo, né? Esse aqui é o glúteo máximo, né? Que é o principal músculo do nosso quadril, e aqui o glúteo médio. Esse glúteo médio aqui, a principal função dele é abduzir o quadril, ou seja, abrir, que é um dos exercícios que a gente trabalha muito aqui na Pilates, né? Que é a nossa primeira estação as passadas laterais, né? Quando a gente abre as pernas, a gente trabalha esses dois músculos, e principalmente esse aqui, ó. Então, fortalecer esse músculo ajuda a corrigir esse problema do valgo dinâmico. Outra coisa, alongamento. Mais especificamente, alongar os músculos aqui, ó, da parte interna da nossa coxa, né? Esse vermelhinho aqui, ó, é o adutor longo, é um dos principais músculos que a gente alonga para corrigir esse problema do valgo dinâmico. Hoje mesmo a gente fez esse exercício, né? De alongar, afastar as pernas, alongar essa parte interna. Esse é uma das técnicas de correção. Outra coisa, o posicionamento dos pés. Isso é uma dúvida, né, que as pessoas costumam ter. Quando a gente vai sentar, agachar, quando a gente vai realizar o agachamento, como que fica o posicionamento dos pés em relação à angulação? Ah, fica paralelo, fica um pouquinho mais aberto, fica um pouquinho mais fechado. Uma dica que eu costumo dar é para você ficar em pé, na sua postura normal, que fica confortável para você, e aí você olha para baixo. Observa como vai ficar os seus pés, como vão ficar os seus pés, a angulação. Normalmente, os nossos pés ficam um pouquinho assim, não é? Nessa posição assim de V, alguns mais, outros menos, né? Um pouquinho mais abertos, outros mais fechados. Se essa é a posição que sua perna fica confortável, é esse o posicionamento dos seus pés quando você vai realizar um agachamento, quando vai sentar ou levantar. Né? Ah, mas os meus pés eles ficam mais paralelos. Então deixa assim os seus pés. O que importa é que o seu joelho, quando ele se movimentar, ele fique alinhado com a sua coxa, né? Fique alinhada com o seu pé, para o seu joelho se deslocar em direção à ponta do pé e não ficar forçando nenhum movimento lateralizado ou de rotação do seu joelho, e só fazer um movimento natural e saudável. Uma outra coisa que a gente pode fazer também para corrigir o valgo dinâmico é algo muito simples. Que a gente fica até, né, tipo, nossa, só isso? É, só isso. Quer ver? É justamente o dever de casa que eu vou passar para vocês. Ao longo do final de semana aí, eu quero que vocês façam duas coisas. Primeiro, uma avaliação e, se for o caso, uma correção. Vamos focar aqui primeiro no lado direito. Né? Eu vou repassar aqui o valgo dinâmico, depois a gente volta aqui para a nossa correção. O que seria a primeira coisa que vocês vão fazer? Avaliação. Toda vez que vocês forem sentar e levantar, da cama, do sofá, da cadeira, no banheiro, enfim, vocês vão observar o joelho de vocês. Se vocês perceberem que vocês estão realizando alguma coisa semelhante ao valgismo, né, o valgo dinâmico, vocês vão realizar a correção. Ó, vamos repassar aqui o errado. Ó, olha o joelho como ele entra. Ó, ele dá uma tremidinha, né? Nesse aqui eu exagerei um pouquinho mais para ficar mais visível, né? Ó, olha como o joelho entra meio. Normalmente é um pouquinho mais sutil que isso, tá ok? Se vocês perceberem que está acontecendo isso, vocês vão realizar a correção. Como que é a correção? Vocês vão fazer uma força para afastar os joelhos. É sutil, não precisa fazer uma força muito grande, algo grotesco. É bem sutil. Toda vez quando vocês forem sentar e depois quando forem levantar, vocês vão fazer uma forcinha de leve para afastar os joelhos. Como se estivesse tentando fazer intencionalmente o joelho varo, né? Aquele joelho mais afastado. Só que é bem sutil, quer ver? Ó, olha como meu joelho ele abre um pouquinho. Ó, na hora que vai levantar, eu afasto um pouquinho e levanto.
Conforme a gente vai fazendo isso, através de repetição, 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 assim, forçada, né, um movimento assim voluntário, chega uma hora que isso fica automático. E você já não precisa ficar pensando nisso, em falar, vou afastar as pernas. Não, isso já fica natural. E aí já vira já um movimento quase que involuntário. Você já não pensa mais nisso. Simplesmente acontece. E aí você não precisa, e aí você melhora esse, vamos comparar aqui as imagens, né? Você já não acontece mais essa centralização. Você já corrige esse movimento. E aí isso ajuda bastante a aliviar certos desconfortos e certas dores que a gente tem no joelho e a longo prazo, né, evita ter algum tipo de problema. Tá ok? Então essa foi a dica de hoje e o dever de casa para vocês aí observarem ao longo do final de semana, tá?